Vamos com azeite e manteiga de garrafa? O que você acha? Boa ideia? Que eu lembro que você gosta. E o ponto de fusão da manteiga é mais alto, da manteiga de garrafa mais alto, É mais alto que a manteiga integral, tradicional, né? Sim. Aqui, ó, um fundinho da panela de azeite. Eu lembrei de algumas coisas, ó, e eu pedi pro pessoal deixar como você gosta. O queijo coalho pro final. Que lindo. E eu só fiquei em dúvida de uma coisa, que daí a gente vai decidir. Se a gente põe um pouquinho antes do final e um pouquinho para ele ficar cremoso. Essa era a minha dúvida. A outra é, essa questão que você levantou é interessante do alho. Vamos colocar o alho e cebola. Uma cebola aqui, uma cebola inteira. Colocou tudo? Você começa, pode colocar tudo. Você começa com a cebola ou com o alho? Eu normalmente com a cebola. Com a cebola. E às vezes, dependendo do preparo, quando eu uso o alho em pedaços grandes, aí às vezes junto. Junto. Mas o alho primeiro, acho que... Não é legal, pode amargar, né? Sim, ele é mais seco do que a cebola, Quem né? tem ele tende comércio, quem tem restaurante, muitas vezes pode acontecer, por mais experiente que um chefe seja, né, na correria, pode acontecer, né, Rô? O único jeito de não errar é não fazer. Mas se e você daí, tá ali, com a tá cebola fazendo antes, todo a cebola dia, solta mais água, eu prefiro. Aí, ali a gente tem um caldo de legumes, que já está pronto. Vou até tirar. Posso tirar as panelas aqui de lado? Com Vou colocar elas ali. Estão Edu, quentes. você falou Oi. sobre o caldo e sempre o pessoal de casa pergunta qual a importância dele, né, no risoto, a melhor maneira de fazer também. Então, esse tipo de receita, como o Rô e eu estamos fazendo aqui, o caldo é importante para dar sabor ao grão. Muitas vezes tem gente que faz com água, né, Rô? E aí fala assim, poxa, eu tenho o sabor dos queijos que eu coloquei, tenho o sabor do feijão que a gente vai colocar hoje, porém Mas o meu falta. grão está sem sabor. Então o caldo tem influência, no caso do risoto, no cozimento do próprio grão, né, Rô? Eu acho que conceitualmente é importante fazer com caldo. E o Tá? arroz é um grande veículo de sabor, né? Então ele é muito generoso, ele acolhe, né, qualquer base que você usar. Vamos por Então, alho? também não dispensaria. Na nossa Vamos. receita? Bom, a gente decide aqui, hein? Eu topo. Então, 2 dentinhos de alho, caprichados. Aí, na sequência, a gente tem o arroz. O italiano, na maior parte dos casos, usa o vinho branco. Nós, aqui no Brasil, eu e o Rô vamos usar a cachaça. Legal? Legal, Gostei. né? Mas a gente vai usar para cozinhar ou para... Aqui no começo. Ah, tá. Só esclarecendo, né? Vai usar. Ô, Denis, você viu qual é a dúvida? Vai Vai saber, usar. né? Vai usar, vai? Então, aqui, Você viu qual é a dúvida? A gente vai usar para cozinhar ou para... eu adoro uma Tomar. frase de um cozinheiro célebre que ele diz assim, eu adoro cozinhar com vinho. Às vezes eu uso até na receita. É isso. Tanto que o italiano usa o vinho que ele está tomando. Ele não abre uma garrafa de um vinho, vamos dizer assim, que não tenha tanta qualidade para pôr na receita, ele usa o que ele está tomando, não é? Sim, Essa seladinha também é importante, Rô? super. Sabe uma coisa que eu aprendi com um amigo, um cara super estudioso, João Ferraz, que ele começou a fazer? Ele tosta o grão antes de colocar a gordura, antes de colocar a cebola, na panela sem nada, ele saca até ter aquele cheiro de cereal e tal. E daí começa a adicionar as o outras inverso. coisas. Falei, olha, isso é interessante. Cada um faz de também. um jeito, né? Um resultado muito... toda receita clássica tem muitas versões, né? Uma coisa que eu aprendi, aí fui eu fazendo. No caldo, geralmente você põe salsão, você põe cenoura, você pode pôr cebola e tal. E eu ponho batata, que não é comum. A batata, pelo amido dela, para alguns grãos que não tem tanto amido, acaba dando a liga. Afasta aí, Rô, porque esse fogão aqui eu tenho receio. Aí entrou cachaça. Quem quiser fazer com vinho branco, pode. Super bom. Vermute é muito legal no risoto também. Os vermutes brancos. Sabe que eu fiz um outro dia, eu não tinha vinho branco aberto, mas eu tinha o vinho do Porto branco aberto. Aí eu fiz e ficou bom. Eu gostei tanto Adoro. que eu pus no final um pouquinho. Que, aliás, essa é a diferença de colocar um pouco antes e um pouco depois do final, né? Vamos colocar um pouquinho de manteiga de garrafa aqui? Bora. Já deu uma secadinha? Já. E daí a gente bota um pouco agora E o cheiro tá incrível. e um pouco depois. Vai ficar demais daqui, hein? Não, incrível. Se a receita ficar muito boa, depois a gente vende ela, né? Nossa, vamos fazer um evento.
a gente vende a receita. O que você acha? Perfeito. Boa? Diga aí, Ellen. Inclusive, a Sueli de Pernambuco, ela perguntou o que ela poderia fazer com uma sobra de risoto. Uma sobra? É. Ela faz um bolinho, né? Um arancine. O arantine, né? O arantine é a coisa mais comum. Você coloca vamos supor, sobrou o risoto, né? Aí você coloca um filme plástico numa travessinha assim, coloca ele aqui, espera esfriar, põe na geladeira, depois de meia hora já dá para fazer, né? Sim. Aqui, inclusive, ficaria muito bom para Aí fazer corta como e entradinha. Tá perfeito, né? Uma Super entradinha. rico. Corta e frita? Corta e você pode até grelhar. Muita Se não gente quiser frita, fritar. né? Olha só. Mas você pode até grelhar se você quiser. Delícia. Carne seca, vamos colocar aqui? Acho fundamental. Você quer começar, quer colocar ela agora, quer colocar um pouco de caldo e a gente coloca depois? Edu, eu tenho a impressão que se a gente colocar agora, com o tempo do arroz, capaz que ela vai se desmanchar Fazer bem. muito. E é tão legal encontrar esses pedaços, né, grandes assim. Deixamos para depois. Aqui a gente tem a mandioca para combinar. Delícia. Tem uma carne também. A gente pode grelhar a carne e fazer na mandioca. Acho que a gente já Pode começa colocando? a adicionar o caldo, já Vamos. tem uma corzinha no grão É, ó. aqui, ó. E aí vai colocando sem medo. Ó, vai de 2 conchas em 2, ó. Eu acho. Quer que eu abaixe? Dá pra baixar um tiquinho, Ó, né? você que está acompanhando a receita de hoje com um dos maiores chefes, não é nem do Brasil, o Rodrigo é um dos maiores chefes do mundo, já ganhou muitos prêmios e além, o que eu sempre falo é o conhecimento, a simplicidade e a amizade. Então hoje aqui a gente está fazendo um prato risoto de baião de 2 com copa lombo. A mandioca a gente pode dar uma fritadinha. Pô, eu descobri um lugar lá na fazenda que a gente tem, não é essa, mas da próxima vez eu vou até trazer para te mostrar. Um solo diferente, porque eu tenho uma horta, aí embaixo eu descobri um lugar para. A água deve ser diferente ali, que vai da chuva e tal, e eu planto mandioca num cercadinho ali, a mandioca fica espetacular. Nossa, É diferente de 20 metros pro lado. a gente tem também plantado, e é uma cultura linda, né? É diferente, né? Linda, linda. Eu tiro sempre esse miolinho. Sim, Você deixa- é uma delicadeza a mais. Para a maioria dos preparos, sim. Acho que vale a pena, né? Podemos tirar para fritar? Ah, fica mais delicado na boca, né? Não é legal, né? Sim. Então, tiramos esse miolinho aqui, olhem. Quando você for fazer mandioca, Tem que tirar, né? tira o miolinho. Essa daqui tá cozida, mas ela tá bem al dente. Então, ali o Rô vai colocando o caldo. Isso é uma outra coisa, viu, Ellen? Quando você for fazer risoto e você que está acompanhando a gente, o caldo você vai colocando aos poucos. A gente aqui no Brasil sempre fez o arroz branco e a gente aprendeu com a nossa avó a fazer, Colocar tudo né? de uma vez. Colocava-se a água de uma vez para tirar o que sobrava do amido para o arroz ficar bem soltinho. E quem fazia o arroz empapado era grosso na cozinha, não é? Exato. Agora, o italiano não. E o espanhol, como você bem falou, com arroz bomba, né? Não Sim, também, né? Tem uma ciência, né, dentro do arroz. Para fazer a paeja, né? E o mundo todo cozinha arroz, né? Os orientais têm um jeito, né? Nas cozinhas asiáticas usa de tantas formas, né? Em tantos preparos diferentes. Edu, Os europeus, nós latinos, né? Sim. a mandioca tem um tempo exato para o cozimento dela, para ser Ó, frita? essa daqui, ela Ou uma cor que ela tem que ficar? cada uma tem uma cor, na verdade, a mandioca, né? Tem mandioca mais clara, mandioca um pouquinho mais amarela. Pra você entender, ela tá cozida, mas ela não tá mole, ela tá quase no ponto ali de ficar mais molinha, mas ela não tá. Tá firme Então, ainda. para esse tipo de receita, eu acho ideal. Agora, você já fez... qual que é a mandioca que você mais gosta de fazer, Rô? Olha, mandioca cozida, só cozida, quando tá naquele ponto quase Vou parar aqui, do então. colapso, assim, sabe? Passa uma manteiga. E aí você coloca uma manteiguinha em cima. Vou parar, então. Não, por favor, Não, adoro, nós vamos fazer frito? né? adoro mandioca frita. E eu acho que nesse prato faz todo sentido. Senão ela vai é- trazer crocância. Não, podemos fazer meio a meio, cara. Você manda aqui. Não, poxa. acho que esse é o caminho. Eu só tô Por exemplo, em casa, a gente costuma variar o café da manhã, né, para não comer pão todos os dias. Sim. E um dos favoritos lá é a macaxeira cozida, né, que é como se fala lá no sertão. Sim. Uau. Uma colherada de manteiga, um ovinho frito, um queijinho grelhado do lado. E basta.
Ó, você que está Maravilhoso. acompanhando o Rodrigo fazendo um risoto diferente. Esse você já tinha feito, Rô, assim? Não. Não? Primeira a gente vez? tem um baião de 2 cremoso, mas não é um risoto, né? Mas tem uma característica parecida, né? Da cremosidade, é feito com nata. A gente coloca uns cubinhos de abóbora também. E como característica desse prato, você acha importante a gente ter os pedacinhos de feijão também, como você falou, da carne, ou não? A gente ter o grão mais íntegro do feijão. Ó, Quer experimentar? eu Experimenta, acho vê que se você gosta. feijão é um vegetal que não deveria ser servido ao dente nunca. Assim, eu gosto dele cozido. Então, eu acho que nesse tempo do arroz não corremos risco nenhum dele Você passar. viu que eu já coloquei sem ele falar como é que é. Vamos fazer a gosto dele, meu. Ó, ele que manda aqui hoje, eu tô Cozidinho. só... Tá lindo. Vamos por mais? Acho que é suficiente. Basta? Ó, dá uma olhada. O que você Basta, acha? tá bom. Essa Acho que tá bom, é que eu proporção amo tá boa. feijão. Eu Ó, também. imagina, E uma dúvida, você costuma salgar um pouquinho no começo do cozimento ou sempre tudo no ó, final? eu acho que muito depende do que a gente vai usar depois. Aqui, como a gente não vai usar o parmesão, que é um queijo mais salgado, colocaria um pouco antes, para o grão pegar Eu sabor. acho Pode também. ser? Eu sou famoso no restaurante por ser o palpiteiro, né? Tô sempre dando palpite. Então, Mas você tá certo, me meu. desculpa aqui, já... Você tá certo, mudamos a receita. Ó, pessoal, risoto de baião de 2, tira a copa lombo, porque Já vamos é fazer? rico o suficiente. com já tá certeza. suficiente assim. Ó, pronto, mudamos, olha lá, pronto. Perfeito. Aqui. Quem quiser acrescentar, Quem quiser acrescentar, que acrescente, não tem problema nenhum. Sim. Olha lá. É tipo opcional, é opcional de carro, sabe? Quer ar-condicionado, quer, né? Não é? Aqui, assim, Exatamente. Mas olha, nem que usa copa textura, longa. nem sabor, nem em nutrientes, a gente precisa de mais nada aqui. Olha isso, né? É. Quanta coisa boa tem. Você sabe uma coisa que eu sobremesa. aprendi aqui? Eu te contei do risoto, como é que eu via o tempo, porque eu ficava fazendo para casamento, né? Faz bastante tempo, faz mais de 30 anos isso. Mas, o que eu fazia? Queimava muito a língua, direto, meu. Porque para experimentar para muita gente, você tem que acertar e tirar antes da hora. Aí o que eu fazia? Eu dava uma sacolejada com... Na verdade era quase um remo de barco. Dava uma sacolejada e eu sentia o grão batendo. Quando estava batendo osso com osso, eu sabia que faltava ainda. Quando começava a bater osso com pele, eu sabia, falta menos tempo. E daí eu ficava de olho para não errar. E aqui, ó, vê se você sente o grãozinho batendo. Toquezinho do grão. Osso Não, com não? osso Osso ainda. com osso. Então você não precisa nem perder tempo, osso com osso, você não precisa nem perder tempo de provar. Você dá risada, Ellen? Queima a língua 10 vezes por dia para mas você é uma ver. ótima dica. Para Não, é acertar. incrível. A gente está em casa adorei. fazendo as coisas, não sabe? Bom acertar. Boa dica. Aí aqui, ó, a carne. Podemos deixar um pouquinho numa textura assim e E a outra. adicionar outra para ir Vamos, né? trocando o sabor. Genial. Então um pouquinho ó, da carne a gente adiciona agora. Até eu fiquei com relação ao sal que você falou, sabe, Rô? Sim. Eu fiquei em dúvida por conta da carne. Porque por mais que você salgue a carne, né? Mas essa está muito bem feita, inclusive. Está num ponto Você- de cozimento e de sal perfeito. Você acha que, por exemplo, a carne seca, é bom deixar ela com um pouquinho de sal, porque se tirar todo o sal ela perde sabor também? Olha, essa é a pergunta de milhões, né? De encontrar esse ponto. Não. Pensa assim, você vai servir uma porção de carne seca cebolada, e ela é um item principal. Se você não cuidar do sal, ela vai ficar muito enjoativa, né? Você não consegue comer muito. Mas você vai fazer um bolinho onde vai diluir na massa esse sal, ou fazer um risoto, aí você tem mais liberdade, não é? Para deixar um pouquinho mais de sal. Perfeito. Pensei numa coisa, vou fazer um negócio diferente com essa carne seca. Se você me emprestar uma frigideira e um pouquinho de azeite enquanto finaliza Tá de brincadeira, meu? Tá aqui. Ó, o essa mesmo. que você vai fazer? Vou te mostrar. Quanto de azeite você quer? Um bocadinho e talvez até um pouquinho da manteiga de garrafa. Quero ver. Ah, já sei o que você vai fazer. Você fez... Essa daí você faz aquela crocante, não é? Pra você... Exatamente. Você fez uma vez pra mim. Faz tempo, meu. Quer um pouquinho da manteiga? Quero. Vê o quanto você quer. Ó, você que tá acompanhando os dois chefes mais calmos do Brasil, juntos Pois é. aqui, ó, fazendo a receita.
Meu, os caras... Vou te falar uma coisa. Se eu fizesse a dupla com ele, o Jacan e o Fogaça iam ficar nervosos. A gente ia deixar os dois nervosos. Sabe por quê? Porque eles iam falar, meu, o que aqueles dois estão fazendo? Tão calmo, sossegado, e os dois pilhados. Mas Oi, Edu. Olha, vou te contar. Repara só, você gosta daqueles documentários de natureza? Gosto. Tal, quando tá lá na savana africana, Sim. aí você vê o leão ali, né, o rei da floresta, né, não sei nem né, o quão apropriado é, né, chamá-lo assim, mas enfim, um animal majestoso, incrível. Cara, ele tá sempre calmo. Tá sempre calmo. Quando ele tá lá É verdade. tranquilo e tal. Verdade, verdade, meu. Quando é que ele se impõe, né? Quando precisa defender o território, quando tem algum ataque, quando ele vai atrás de uma presa. Meu, quando ele comeu, mais ainda, meu. Então, pô, Quando ele acabou de comer, meu, ele fica calmo numa se o tranquilidade. leão não precisa ficar rugindo o tempo todo, né? É isso aí, meu. Quem Verdade. somos nós, Quem né? somos nós? Ó, eu faço essas brincadeiras, daí o pessoal escreve lá. Edu e Rodrigo desafiam. Não é brincadeira, meu, né? É brincadeira, mas é sério, tá? É brincadeira, Quero ver mas se é vão ter sério, coragem. Podia ser até um jogo de duplas, né? O Jacan e o Fogaça, e você e a Helena como jurada. Que tal? Aí os dois iam ficar tensos, meu. Ou a gente podia se juntar os quatro para tentar ganhar da Helena, né? Porque Pode ser, Helena é craque, meu. Poderia ser, ó. Mandioquinha tá pronta. Mas Eu eu tenho- acho, ó, vou fazer- se eu fosse apostar, apostaria nela, inclusive, viu? Porque Ó, ela é muito talentosa. Aqui, ó. Eu acho que aqui tá quase no ponto, viu, Rô? Vou te tá falar. com uma cara boa. Ó. Ellen, você vai ser desafiada. Você acha que a gente consegue fazer aquele cuscuz, virar e ficar pronto? e bonito daquele jeito? Com certeza. O caldo já tá ganhando textura, né? Rô, Super bom sinal. dá uma colherinha pra você experimentar. Será que é hora do queijo já? Eu acho que é. Uma dessas a gente pode colocar agora, pode ser? E a outra a gente deixa para depois. Acho que agora é a hora do queijo, até pra gente sentir. Aqui você perguntou com relação ao sal, né? É nesse ponto Sim. aqui, eu sempre acabo provando para ver. E uma característica que ficou aqui, ele não ficou nada tipo gorduroso, sabe? Interessante, meu. Sim. Ficou bem levinho. Aquela selada inicial fez a diferença aqui. Tá suave, né? Sim. Eu acho que cabe mais um pouquinho daquele seu sal, hein? Vamos? Um pouquinho de sal. Quer mais alguma outra coisa? Tempero, você quer mais alguma coisa? Olha, eu não sei se você pensou em usar alguma erva, cebolinha, coentro, Podemos salsinha, usar. alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem salsa e a gente pode usar... deixa eu ver aqui. Quer uma pimentinha também? Oh, com certeza. Ó, pimenta do reino. Sabe qual é a pimenta que eu acho que vai combinar aí? Calabresa. Exatamente. Eu ia falar uma pimenta Então, você seca. não tiver que vocês estão criando tudo. Eu vou te dar esses produtos pra você levar depois. Pode caprichar na calabresa? Nossa, sem dúvida. Muito? Tá bom. Aí, ó. Eu adoro. gosto também. Você vê que o brasileiro ele não costuma cozinhar muito com pimenta, né? No geral. Não, A pimenta né? tá sempre na mesa. É, né? é verdade. Mas um prato para ter pimenta não precisa ser picante, né, Edu? Não, de forma Pode ser a alguma. pimenta num ponto, sabe, que alegra a boca, assim. E uma pimenta que a gente fez também foi a pimenta síria. É uma pimenta que fica muito boa com produtos que a gente não tinha nem ideia que iam ficar gostosos, sabia? Estou usando Legal. direto a pimenta síria. Eu vou dar para você levar também. Ah, eu adoro, adoro. Pimenta caiena também é super boa. Ó, aqui, vou experimentar de novo. Quer experimentar? Quero. É bom sempre o cliente experimentar, não é? Pô, que daí ele vai falar, ó, realmente o que está precisando. Eu não coloquei sal, esqueci do sal. Só prova porque eu coloquei o queijo, um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. E daí no final a gente vai colocar aqui um pouquinho, vamos colocar um pouquinho mais de manteiga de garrafa? Ah, eu acho que cabe. Agora Edu. cabe, né? Ó, Cabe. Ou até a manteiga integral, talvez. Eu Também? não sei se tem. pode ter as duas. Colocamos um Queria- pouquinho das duas, ó, pode ser? Pode colocar sal, Claro. Edu. Porque ela vai emocionar, né? Vai dar uma cremosidade aqui, ó. Você está acompanhando um prato de risoto de baião de dois que a gente está criando aqui na hora, meu. Não tem
certo? E uma receita de uma panela, né? Tão prático isso. E aqui dá para você variar, dá para você fazer em casa com o que você tem. Sim, imagina servir isso também com uma abóbora assada, você A abóbora poderia estar aqui poderia também, estar dentro também. Ou para ter um outro elemento, né? Igual tem a mandioca, a gente podia assar uma abóbora com um pouquinho de melado de Ia ficar cana, perfeito também. um pouquinho de pimenta. E aqui um pouquinho mais de manteiga, ó. 2 colheres de sopa no final, bastam. O que você achou, Ellen? achei ótimo. Acho que pode colocar um pouquinho de sal, sim, tá perfeito. Ó aí, E a Bruna de Sorocaba, ela perguntou se o risoto é um arroz que precisa de carinho. Tem que ficar mexendo, tem que comer. um risoto é um arroz que precisa de carinho. Precisa para você Chamego. Carinho e ir atenção. mexendo. Carinho, atenção. Chamegar, não é? É. Ó o... Olha que coisa linda. Já Olha o- desliguei o fogo aqui para não passar, porque né, esse gosto da gordura queimada é muito bom. ruim, né? Então antes de E ela fica dela crocante passar assim, no né? pão, super crocante. Ó, você que está acompanhando. Inclusive, Aliás, ó, é acho que uma já vou dúvida até minha. tirar. Essa daí a gente poderia colocar dentro. Você vai colocar para... Acho que na hora de servir, decorar. né, para guardar decorar. o máximo de de textura e de crocância. sabor. Eu Deixa eu experimentar falei aqui. que adoro banana. Você vai colocar banana? Não, vou desocupar o pote da banana. eu falei, você vai colocar a banana, fica à vontade, meu. Vou pegar um papel toalha aqui. Acho que agora tá bom. Falou um pouquinho de sal, né? Só um pouquinho. Um pouquinho de sal e basta, deu? Ó, aqui tá pronto. Rô, É isso, né? perfeito, meu. Eu acho que aqui tá pronto. Você que tá Aqui acompanhando também. a gente, ó, um prato criado aqui a 2 cabeças e 4 mãos. Ó, eu ponho um pouquinho de caldo aqui no final. A gente, Que o caldo tava suave também, né? a gente não pode deixar de contar a cabeça da Ellen, né? Que É. tá aí guiando a gente. A cabeça no dela vai sal. ser a sentença. Minha Vai ser a sentença contribuição aqui. final. Representando o pessoal de casa, né? Sabe por que é bom pedir a opinião dela? Porque daí não vai poder criticar depois, né? Eu não é. Pois é. Pô, você acha que aqui tá bom? Ó? Vamos ver se a gente vai subir pro mezanino. Tá lindo, que bom? lindo. Vai subir para mim. Pera. Com certeza. Confundi o programa. Já podemos desligar, não? Podemos. Isso aqui. Sim, senhor. Ó, você que tá acompanhando a gente, é sempre especial estar do lado desse menino que eu adoro. Ó, aqui. E me fala uma Olha coisa, você tá isso. gostando de. Lógico que você tá gostando, mas assim, é diferente cozinhar num palco, né? Junto com a Glenda e junto com o Zeca. Pode ser com a concha, Rô? Não, Aqui? lógico, com certeza. E aí, é diferente, não é? Você cozinhar num palco. Completamente diferente, né? A relação de tempo e a interação com os dois, né? São gigantes, assim, são grandes comunicadores. Finaliza você ali. Então, E cozinhar é algo especial. Pra gente que tá acostumado, a cozinha é mais tranquilo, né, Rô? sim. Você tá numa cozinha, é o nosso ambiente. Fora dela, na televisão, seja aqui ou imagino lá também, não é, Rô? Sim, uma coisa que me deixou tranquilo quando recebi o convite para estar ao vivo na TV, né, que imagina, né, para um amador, né? Não, você não é nada amador, você... Não, sim, na TV com certeza. Na cozinha um pouco menos, mas o que me deixou tranquilo foi lembrar que no restaurante você faz uma apresentação ao vivo todo dia, né? Você tá ao vivo lá, tá de brincadeira? Tem seus ensaios, mas você está interagindo com o público, né? E o restaurante é um espetáculo interativo, não é? Sem dúvida.